Opa, parece que não tem nada a ver, mas existe uma grande semelhança entre o investimento no Tesouro Direto e a compra de um carro que você faz. Eu sou João Mendonça, professor e consultor em finanças, e vou lhe mostrar qual é essa semelhança. Veja bem, quando você compra um carro, me diga se não é assim. Você compra o carro, escolhe lá a cor, o modelo, acerta o preço. Antes de você usar o carro, você comprou, já pagou, está com a nota fiscal, eles já emplacaram seu nome. Antes de você usar o seu carro vale o mesmo valor, o mesmo preço que você pagou para comprar? Não, ele já automaticamente saiu da loja, antes até de você usar, ele já vale menos. E é essa semelhança que existe com os títulos do Tesouro Direto. Você tem um preço que você paga para comprar o título do Tesouro Direto, para investir no Tesouro Direto, e existe um preço diferente para você, se você quiser vender, você quiser resgatar aquele dinheiro que você investiu, claro que antes do vencimento, né? Antes de chegar no vencimento. Vou mostrar com um exemplo, com o Tesouro IPCA, com o Tesouro pré-fixado, aquele que já tem fixa a taxa de juros que você vai ganhar de hoje até o vencimento. Como é que isso funciona, ok? Vamos lá, eu peguei aqui no site do Tesouro Direto uma planilha que mostra o preço no dia 23, no dia 23 do 11, que é justamente hoje o dia que eu estou gravando esse vídeo, 23 do 11 de 2016, que o Tesouro Direto mostra que existe um preço PU de compra, tá assim, PU de compra amanhã, e PU, preço unitário. PU quer dizer preço unitário, preço de um título, se você for comprar, se você for investir. E o preço de venda. Veja que tem claramente aí dois preços. Em verde tá o de compra, que é R$ 501,82, né? Tá R$ 501,82. E o de venda tá R$ 500,19. Ok? E por que eu tenho dois preços, um preço de compra e um preço de venda? Porque eu tenho também duas taxas. Eu tenho, se você observar aqui, que eu também coloquei em verde, a taxa de compra, certo? E tenho a taxa de venda. A taxa de compra está em 12,01%. Isso aqui é ao ano, certo? É ao ano. E a de venda está em 12,07% ao ano. Veja bem, veja como é que funciona. Você está com seu dinheiro, quer investir lá no Tesouro Direto e você chega lá e vê, as condições é o seguinte, para eu comprar um título do Tesouro Direto, ou seja, para eu pegar meu dinheiro e colocar no Tesouro Direto comprando um título, o governo está me dizendo que ele me paga, a taxa para comprar, ele me paga, o governo, 2,01% ao ano, certo? Mas, no mesmo momento, se alguém quiser vender esse título, ou até mesmo você, que você tem o título, já fez o investimento nesse título aqui que eu estou descrevendo, se você quiser vender esse título, ou seja, você quiser resgatar, quer pegar o dinheiro de volta que esse título vale, o governo diz o seguinte, não, para eu agora comprar o seu título, você, né, o investidor, vender esse título para o governo, ele diz o seguinte, eu aceito, né, comprar você me vendeu, eu aceito que você me venda. Agora você vai ter que me pagar 12,07, uma taxa maior. Quando eu estou investindo, comprando o título, o governo diz o seguinte, eu lhe pago 12,01 quando eu estou comprando, estou lá botando meu dinheiro para comprar o título. Mas esse mesmo título, nesse dia, nesse momento, certo? Que foi na manhã do dia 23 de novembro, se você tem um título e quiser que o governo lhe pague por esse título, ou seja, você resgate, você receba o dinheiro que esse título vale, o governo diz o seguinte, eu só faço isso se você, agora é você, se você, o investidor, me pagar 12,07. E o que acontece? A gente já aprendeu como é que calcula o preço do título, né? Eu tenho aqui, vou colocar o fluxo de caixa. Esse título aqui vai vencer vou colocar a data que ele vai vencer, em 1º de janeiro de 2023, certo? É quando vai vencer esse título que eu estou tratando. No dia 1º de janeiro de 2023, o governo me disse que vai me pagar R$1.000, certo? É o que o Tesouro Prefixado, o governo garante, é esse o contrato que você faz com o governo, é essa a obrigação do governo, que aqui no futuro ele vai me pagar R$1.000. E hoje eu estou em 23 de 11, né? 23 de 11 de 2016, certo?
Se eu comprei o título hoje, né, eu compro por esse valor, 501,82, e for esperar chegar 1º de janeiro de 2023, no dia 1º de janeiro o governo vai me pagar os tal dos R$ 1.000. Mas se antes disso eu quiser pegar meu dinheiro antes de chegar no dia 1º de janeiro de 2023, eu posso fazer isso, só que com a taxa de juros que o governo indicar, que o governo disser, que ele paga naquele dia. E aqui, no caso, ele está pagando uma taxa de 12,07. E aí acaba tendo um descasamento entre preço de compra e preço de venda. É a mesma coisa do carro. Eu acabei de comprar o título, né, por 15,82. Se nesse mesmo momento que eu comprei, claro que não pode que passe um dia para você receber esse título quando você investe no Tesouro Direto, mas vamos supor que pudesse. No mesmo momento que eu quisesse vender o título, eu só conseguiria vender por R$ 500,19, um pouquinho a menos. Por quê? Porque aí o governo diz o seguinte, agora que é você que está querendo que eu lhe pague, que eu lhe dê o dinheiro, eu só vou fazer isso se nessa transação eu ganhar 12,07. Quando eu comprei o título, eu sabia que eu ia ganhar até o vencimento, né, anualmente, 12,01. Mas agora que eu estou na situação inversa, o governo me disse que faz isso, mas com uma taxa maior. Então, por isso que o preço para eu me desfazer desse título e receber o dinheiro correspondente para ele é um pouco menor. Então, por que dá menor? Porque, veja bem, né, eu sei que isso aqui é o valor futuro, que o governo vai pagar no futuro, né, lá aqui em 1º de janeiro de 2023. Se eu quiser saber quanto é que isso vale, há uma taxa de 12,01%, aí eu vou ter aqui um valor presente, não é isso? Correspondente a essa taxa, né? Que vai dar, fazendo os cálculos, né, de matemática financeira, dá justamente o 501,82. Vou deixar como tarefa para você pegar seu HP, né, e conferir se realmente, se eu trouxer para o presente o valor futuro, a essa taxa de juros, isso aqui é ao ano, né? Eu trazendo para o presente dá R$ 501,82. Isso daqui é o preço de compra, né? Para eu comprar. Mas esse mesmo título, no mesmo momento, né, que eu estou vendo esse título com esse preço de compra, se eu quiser me desfazer dele, está lá escrito, está no site lá do Tesouro Direto. Qual é a história? O valor futuro também é R$ 1.000, é o valor que o governo vai me pagar no vencimento do título, que é 1º de janeiro de 2023, esse título aqui é de 2023. Aí se eu quiser saber quanto é que ele vale hoje para eu vender, aqui foi para eu comprar, ó, o cálculo para eu comprar. E aqui o cálculo para eu vender, de 2016. Eu tenho que trazer isso aqui, né, do valor futuro para o valor presente. Que taxa? Porque o governo diz o seguinte, agora é você que está querendo dinheiro. Antes era eu que queria, era o governo que recebia o dinheiro nessa situação aqui. Quando eu investia, o governo recebia o dinheiro. Mas nessa de cá o governo diz, né, claro que não é com essa linguagem, mas estou né, falando de uma forma lúdica, né? Você agora que está querendo dinheiro. Então eu não vou pagar, não vou usar a mesma taxa do 0,1, vou fazer a 12,07. Aí eu vou fazer aqui 12,07% ao ano, fazendo o cálculo de matemática financeira, eu vou encontrar que o valor presente, trazendo esse futuro para o presente desse valor aí dá quanto? R$ 500,19. Dá menor. Por quê? Porque se eu trago o presente, descapitalizo uma taxa maior, o valor presente é menor. Quando eu tiro aqui os juros com a taxa menor, o valor presente é maior. Quando eu tiro aqui os juros com a taxa maior, o valor presente é menor. Teve uma aula que eu já expliquei, mostrei até lá como é que é feito esse cálculo. Então, eu quero deixar como uma tarefa para você, como é que fazendo esse cálculo aqui, certo? Eu consigo chegar realmente, conferir se essas taxas, se o preço a essa taxa é esse daqui, se o preço a essa taxa de 12,07 realmente corresponde a isso aqui. Aqui é o preço para eu vender. Eu falei que todo investidor deveria ter essa consciência. Por quê? Porque não é como um investimento que você faz num fundo no banco. Geralmente quando você faz um investimento em um fundo no banco, né? Um investimento bem tradicional, né? Um fundo DI, por exemplo, todo dia o seu saldo do seu fundo aumenta um pouquinho. Mas aqui no Tesouro Direto, apesar de ser um investimento excelente, né? O que você está investindo no próprio governo, que é algo super difícil o governo quebrar, não vai deixar ele de pagar, só se o governo deixar de pagar, o Brasil quebrou, tudo já quebrou antes disso. Então é um investimento excelente, mas tem esse detalhe. Se você compra num dia, no momento seguinte, no dia seguinte, né, poucos dias depois você for vender,
você precisar do dinheiro, pode ser que você receba menos do que investiu. Por quê? Porque tem essa diferença de taxas entre a compra e a venda, que implica em diferença de preço entre compra e venda. É por isso que eu estou fazendo essas aulas sobre Tesouro Direto, para, apesar de ser um investimento, né, muito bom, excelente, mas tem detalhes que você precisa conhecer, que eu estou mostrando aula por aula aqui, para você conhecer esse mecanismo e ficar consciente que isso pode acontecer, certo? E ainda mais, né, que eu já mostrei anteriormente, quando mexe a taxa de juros muda, né, no meio do caminho aqui até chegar o vencimento do título, se você precisar vender, pode ser que uma subida da taxa de juros o preço diminua, que eu já expliquei em vídeos anteriores. E aí você também receba menos do que investiu, né? Apesar de ser renda fixa, todo mundo pensa geralmente que renda fixa você só faz ganhar, nunca perde, mas pode acontecer que sim, dependendo do tipo de título. E aí eu vou mostrar em aula seguinte título que esse efeito aqui pode ser minimizado, né? A diferença entre preço de compra e preço de venda, ok? E aí você, só para poder concluir, lembre que se eu ficar até o vencimento, eu vou receber os R$1.000 do governo, né? Esses efeitos que eu estou mostrando aqui, que eu vou receber menos se eu vender o título, é se no meio do caminho, antes do vencimento, eu quiser me desfazer, quiser resgatar a minha aplicação, ok? Porque nas duas situações do vencimento eu recebo os R$1.000, mas no meio do caminho aqui, em qualquer data aqui intermediária que eu for me desfazer, há um preço de compra diferente do preço de venda. Então, se você gostou, né, compartilhe, clique em curtir, dê uma curtida em algum lugar aqui dessa tela, de um joinha, compartilhe com seus amigos, você acha que pode se interessar, né, com coisas dessa daí, para ele ter consciência, fazer investimentos de forma mais consciente, fazer a melhor escolha para fazer investimentos seguros, né? Compartilhe com eles essa aula, esse vídeo, ok? E lembre de fazer embaixo na área de comentários, deixar seu comentário, dizer a tarefa aqui, vê se você faz esse cálculo, né, de matemática financeira, para ver se está realmente certo o valor presente a essa taxa de juros. Coloque embaixo na área de comentário. Se você quiser ser avisado, né, de novos vídeos, novas aulas sobre finanças, sobre matemática financeira, sobre investimentos, assine meu canal, deve ter um botão aqui do lado, ou em algum lugar dessa tela aqui, algum link para você clicar e se cadastrar, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.